Olá, meus alunos. Vamos aí para nossas atividades de hoje, né? Retornando aquele estudo dos possíveis pontos críticos, né? Aí tem a superfície é definida por fx, y, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2y mais 1. O primeiro passo, né? A gente tem que encontrar as derivadas parciais, né? Então, em relação a x ao quadrado, 2x. Y ao quadrado é zero, virou constante. Menos 2y é constante, mais 1 é constante. Então, essa é a derivada. Em relação a y, x ao quadrado dá zero, y ao quadrado vai dar 2y, menos 2y vai ficar menos 2 e o mais 1 vai dar zero. Ora, aqui, vamos igualar esse aqui a zero. Então, 2x é igual a zero. E 2y menos 2 é igual a zero. Então, em cima disso, eu chego que x é igual a zero e y é igual a 1. Ou seja, eu tenho um ponto, né? Vamos chamar de ponto P. Eu quero descobrir se esse ponto é possível determinar alguma coisa sobre esse ponto, com alguma conclusão. Para isso, eu preciso aplicar as derivadas, né, de segunda ordem e calcular o determinante da matriz hessiana. Ora, a derivada no ponto de 0, 1, primeiro vamos colocar x, y, né, de segunda derivada em relação a x, vai dar 2, né? Ou seja, significa que em relação ao ponto 0, 1, não tem nada que substituir, então vai continuar 2. A derivada, a segunda derivada em relação a y, se eu derivar y aqui vai dar 2, ou seja, se eu for aplicar o ponto 0, 1, não tem nada que substituir, então vai dar 2. Derivar y após ter derivado x vai dar 2. Isso significa também, deixa eu ver, não, derivar 2 não, vai dar 0. Derivar y depois de x, deu 0, virou constante. Então, em relação a um ponto, vai dar 0. Então, vamos agora para o cálculo da matriz hessiana, o determinante dessa matriz hessiana. Então, a gente pode começar colocando os valores, né? Então, o determinante aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 0 vezes 0, 0. 4 menos 0 é 4. E 4 é maior que 0. E se eu pegar e observar que isso aqui, pelos nossos cálculos, é maior que 0. Então, o que significa? Significa que eu tenho um mínimo relativo, f de x, y, tem um mínimo relativo em 0, 1. Vamos aí agora para a segunda questão.
E agora eu preciso encontrar os possíveis pontos críticos fxy igual a x menos y mais 1 ao quadrado. Mesmo procedimento. Primeiro passo, vamos aí às derivadas. Então, aqui, derivada daquela função elevada ao quadrado, então é 2 vezes a função x menos y mais 1, vezes a derivada do miolo, a derivada de x é 1. Então, vai dar 2x menos 2y mais 1. Derivada de y. Então, agora é a mesma situação. 2 vezes x menos y mais 1 vezes menos 1. Então, menos 2x mais 2y menos 2. Então, até é bom a gente observar que aqui não é 1, é 2. Foi um deslizezinho aí, mas não pode ficar acontecendo. Olha, se eu observar essa equação e essa são as mesmas, uma está multiplicada, ambas são multiplicadas por 2, só que uma está com o sinal todo trocado. Então, eu vou pegar somente esse miolo aqui, Então, x menos y mais 1 é igual a 0. Ou seja, y é igual a x mais 1. Bom, não tem um ponto. Isso aqui é uma reta, a equação de uma reta. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos agora aplicar as segundas, o teste é aplicar as segundas derivadas parciais. Na hora que eu penso em aplicar a segunda derivada, então, aplicar a segunda derivada de x vai dar 2, uma constante. Na hora que eu aplico a segunda derivada de y, também vai dar 2. E aí algo interessante, a gente poderia começar a pensar e como é que aplica isso? Bom, eu preciso calcular o determinante da matriz hessiana, isso seria outro ponto, Como é que eu vou substituir y? Bom, primeiro vamos entender que eu não estou tratando mais de ponto, e sim de uma reta. Não importa aqui, se eu substituir aqui o y por x mais 1, eu garanto que f é 4, é maior que 0. Então, o que eu tenho, na verdade, é um mínimo relativo. Para qualquer x, y, em y é igual a x mais 1. Porque eu não encontrei um ponto, eu encontrei uma reta. Vamos, então, olhar a interpretação disso na geometria dinâmica. Então, vamos verificar aqui, primeiro a superfície, x menos y mais 1 elevado ao quadrado. Parece uma parábola, só que não é uma parábola aí, Olha a superfície. E na hora que eu venho para cá e traço, y é igual a x mais 1.
Observe aqui no gráfico 3D que essa reta representa o mínimo relativo para toda a superfície. Né? Então, essa é a interpretação dos nossos cálculos. Por isso que é muito importante a gente analisar, quando puder, lógico, né? O 3D, né? No nosso software de geometria dinâmica. Vamos então para mais uma questão. Então, vamos aí verificar os possíveis pontos críticos em f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 sobre x e y. Primeiro passo, né? A derivada parcial. Então, em relação a x primeiro, né? O y, você não vai interferir em nada. Aqui vai ficar x ao quadrado 2x, né? Y ao quadrado vai dar zero. Né? A derivada, né, da divisão, aqui é uma constante, então a primeira parte vai dar zero, vai dar menos, né? 2 vezes y sobre isso aqui ao quadrado, né? Então vai ficar 2 sobre x ao quadrado y, né? Fazendo a mesma analogia para a parcial em relação a y, o que eu vou encontrar? Vou encontrar 2y menos 2 sobre x y ao quadrado. Bom, agora acontece uma coisa interessante, né? Eu tenho que trabalhar isso aqui. 2x menos 2 sobre x ao quadrado é igual a zero. Né? Dá para simplificar tudo por 2 sem nenhum problema. Aí eu chego a uma relação, né? X é igual a 1 sobre x ao quadrado y. E vou trabalhar a mesma ideia da relação para a outra. E aí eu vou encontrar que y é igual a 1 sobre x y ao quadrado. Né? Ora, eu posso tentar melhorar isso, né? Posso pensar no produto, né? X ao quadrado, x ao cubo, y é igual a 1. E aqui, y, x, y ao cubo, também dá 1. Ora, eu poderia pensar que essa igualdade, né, vamos usar só o raciocínio aqui, né? Para dar 1, eu poderia pensar que uma é a raiz cúbica, né, de uma e a outra, né, vai acabar multiplicando, né, seria um número ao cubo. O problema é que depois, onde você pensa que vai ficar uma raiz cúbica, a outra já está elevada ao cubo, não vai funcionar assim. Né? Então eu vou ter que pensar em 2 números mais simples para dar 1. Né? Eu poderia pensar no par 1, 1 e no par menos 1, que vai funcionar perfeitamente. Então é em cima disso que nós iremos trabalhar. Calculando agora a segunda derivada em relação a x. Né? Então eu tenho que lembrar, né, que em relação a x era 2x, então vai ficar 2. Né? Então vai ficar 2, era menos, aí vem a divisão, vai ficar mais, então mais 4x ao cubo y. A segunda derivada em relação a y, né, a gente pode resolver por analogia, tá? Para
2y vai ficar 2. Né? E aqui vai inverter, né? Em vez de ser x ao cubo y, vai ficar x y ao cubo. Né? Olha, agora a gente tem que calcular a derivada, né? E aí, né? Se eu tinha derivado aqui de 2x, aí ficou 0, né? Porque agora seria em relação a y. E aqui ficou 2 sobre x ao quadrado, y ao quadrado. Olha. Agora tem que fazer as devidas substituições. Né? Eu tenho o ponto, vamos tratar de qual ponto primeiro? Vamos pensar no ponto 1, 1. Tá? Então, f de x, 1, 1. Né? Ora, 1 vezes 1 dá 1. 4 por 1, 4. 2 mais 4, 6. Tá? Observe que se eu estou multiplicando e eu pensar que fosse menos 1 também, o número elevado ao cubo é negativo. Negativo, negativo, positivo. Né? Então vai dar 1 também. Isso significa que quando eu for calcular para menos 1, também vou encontrar 6. Né? De y vai acontecer a mesma coisa. Né? 1, 1, 1 vai dar 1, 4 por 1, 4, 2, 6. E quando for menos 1 vezes menos 1 mais 1, 4 por 1, 4. Tá? 2 mais 4, 6. Tá? E por último, né? xy. Tá? 1, 1. Olha, ao quadrado vai dar positivo, independente se positivo ou negativo, ou seja, tanto faz ser negativo, ambos ou ambos positivos, vai dar o mesmo resultado, vai dar 2. Bom, o que eu estou percebendo aqui? Os valores, né, na substituição para a matriz, o cálculo do determinante da matriz esse ano vão ser os mesmos. Né? Tanto 1 quanto menos 1 estão dando os mesmos valores. Então vamos aí calcular, né? Fazer o estudo para esses pontos. Então, no cálculo da matriz hessiana, já falei que ambos vão dar o mesmo valor, então seria 6, 2, 6, 2. Ou seja, multiplicando essa diagonal, 36 aqui, 4. 36 menos 4, 32, que é maior que 0. Né? Em ambos os casos, né? Em ambos os casos, 1, 1 ou menos 1, nós temos, né, que isso aqui é 12, é maior que 0. Ou seja, eu tenho mínimos relativos em 1, 1 e menos 1, menos 1. Vamos fazer a constatação disso no software. Então vamos aí digitar a nossa superfície, né? Então, x ao quadrado mais y elevado ao quadrado mais 2 sobre xy. Tá? Olha que superfície interessante. Olha, se eu observar no campo de álgebra, eu achei os pontos 1, 1.
1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, eu tenho um ponto P, né, que era o 1, 1, 4. E, automaticamente, eu também achei outro ponto, chamado de Q, que seria, né, o ponto menos 1 e 4. Se eu olhar agora na janela de álgebra, de 3D, perdão, né? Olha os pontos assinalados, né? Posso até colocar aqui, para facilitar a nossa visualização, vermelho, né? E aí tá, os dois mínimos e relativos em relação a essa superfície. Espero que com essa atividade a gente tenha esclarecido um pouco mais esses assuntos, né? Vou prosseguir com mais problemas propostos. Um grande abraço a todos.